Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo o vídeo, como falava o professor. Sou Francisco Gentile, meu trabalho foi relacionado com Random Forest, florestas aleatórias. A ideia era pegar a informação brindada que é possível conseguir com o método de Random Forest para construir uma rede neural e treiná-la. Bom, então vou começar aqui, vou desligar a câmera. Então, vou me focar mais nas florestas e nas árvores de decisão, por ser uma matéria que é nova para mim. Então, posso começar falando que as florestas aleatórias são técnicas de machine learning que existem há mais de 50 anos, que permitem resolver problemas tanto de classificação como de regressão. E uma característica interessante é que brinda informação relevante das variáveis de entrada. Isso é conhecido como importância das variáveis. E é interessante porque é uma forma que você tem de saber quais são as variáveis que estão conseguindo dividir ou não da melhor maneira. Então você consegue diminuir a dimensionalidade do problema. Então por isso é bastante interessante. As florestas estão compostas por árvores de decisão, onde cada um pega uma parte das variáveis de entrada e essa informação pode ser a informação brindada pela floresta, por cada árvore, pode ser utilizada para criar redes neurais shallow, ou seja, que não sejam profundas, que melhoram ainda mais a performance das tarefas realizadas pela árvore ou pela floresta. Então, como as florestas estão constituídas por árvores, então vou começar falando sobre árvores de decisão. São os blocos construtivos das florestas, servem para, como falei antes, tarefas de classificação e regressão. As árvores podem ser de classificação e de regressão. Para criar a árvore existem vários algoritmos. Dois bem conhecidos são ID3 e CART. Existem diferentes métricas para fazer a divisão do nó e continuar expandindo a árvore. E a particularidade que tem é que as regiões que consegue dividir no espaço de busca são sempre hiperrectangulares, são sempre divisões onde a divisão é paralela a algum eixo. Então, hiperrectangular vem de hiperplano de mais de 3 variáveis, digamos. Um problema que tem é que é muito dependente dos dados. É muito fácil produzir overfit. Então, quando você está treinando ou criando a árvore, você consegue atingir 100% da classificação, mas isso geralmente resulta em uma generalização pobre, né? Então, uma forma de diminuir esse efeito é limitar a profundidade da árvore. Só que ao limitar a profundidade da árvore, você está limitando o overfit, aumentando a generalidade, mas o accuracy do treinamento não é 100%, é menos. Então, as florestas, como falei, são construídas por
árvores. E como é o mecanismo? Se você quer classificar um novo objeto, então você passa esse novo objeto a cada árvore da floresta. Cada árvore dá sua classe, seu resultado. Esse resultado é colocado a votação, digamos, uma coisa assim. E a classe que tiver mais votos é a classe final da floresta. Uma coisa interessante é que aqui você não precisa fazer, não tem que ter muito cuidado do overfit, porque já o próprio mecanismo da construção da floresta tem em conta que ele pega 1/3 dos dados e deixa 2/3 para validação, digamos. Ele só treina cada árvore com 1/3 dos dados e deixa o resto para validação. Então você não precisa fazer, por exemplo, validação cruzada ou algum mecanismo desses para aumentar os dados e diminuir o overfit. Então é bastante interessante. Mas tá, como faço então para juntar Random Forest com redes neurais, que era meu problema inicial? Achei um artigo de Viau do ano 2016, onde os autores propõem uma forma de expressar uma árvore de decisão, essa que vimos. No caso do artigo é uma árvore de regressão, para regressão. Então eles propõem uma forma de expressar essa árvore como uma rede neural pequena, de 3 camadas. Essa imagem aqui é pegada desse artigo, e aqui vou mostrar como seria o mecanismo. Então, esse seria o espaço de busca, esse é um exemplo para 2 variáveis. Aqui, esse espaço de busca geraria essa árvore aqui, essa árvore geraria essas divisões aqui, né? Aqui no caso teríamos x1 aqui, x2 aqui. Então, cada nó tem uma decisão binária, né? Então, eles propõem que na primeira camada escondida, essa aqui, seja formada por apenas os nós internos, que no caso aqui seria o nó 0, que gera essa divisão aqui, o nó 1, que gera essa aqui, o nó 3, que gera essa aqui, o nó 6, o nó 8. Então essa seria a primeira camada escondida. A segunda camada escondida seria formada pelas folhas da árvore, pelos nós terminais, ou no nosso caso seriam classes. Tá? Então a segunda camada escondida é formada por o nó 2, o nó 4, 5, 7, 9 e 10. Tá? Nesse caso, como é um problema de regressão, eles juntam todo num nó de saída, e aqui tem o resultado dessa rede neural, que representa apenas uma árvore da floresta. Então eles no artigo propõem que a saída da floresta seria a média de cada árvore, no caso da regressão. Bom, então, isso aqui eu cheguei até fazer a floresta, mas não consegui implementar o treinamento da rede neural. Mas a ideia seria continuar esse mesmo raciocínio aqui. Então,
eu tinha para testar esse dataset aqui, que é do dataset de vinhos, né? Esse CI Kit já tem o dataset com a função load wine. Aqui apresento uma amostra com apenas duas variáveis de como é a distribuição, as três classes. Esse dataset tem 178 amostras com 13 variáveis de entrada para classificar 3 tipos de vinhos, 3 classes de vinho. Então, depois vou apresentar o notebook Jupyter, mas aí eu fiz um teste com uma árvore e com uma floresta. Com uma árvore, o resultado foi o seguinte: essa é a gráfica aqui da árvore gerada pelo próprio notebook, com funções que já vêm prontas no CI Kit. Então, aqui é possível ver que nesse resultado aqui a árvore foi criada e conseguia 100% da accuracy com o conjunto de treinamento, mas no conjunto de teste é o resultado que está aqui na direita, a matriz de confusão, onde esqueci de mencionar que das 178 amostras iniciais eu separei no início o 10% das 18 amostras, separei desse conjunto para fazer como conjunto de teste. Então, essas 18 amostras foram passadas aqui. Uma vez que a árvore foi criada, pedi a árvore classificar essas 18 amostras. Então, aqui podemos ver que classificou, por exemplo, a classe 1 era classe 1, mas classificou 2 vezes errôneo como classe 0. A mesma coisa com classe 1. Era classe 2, mas classificou classe 1. Então, isso é com apenas uma árvore. Mas o que acontece agora com a floresta completa? A floresta foi conformada por 100 árvores, e aqui se consigue apreciar que uma diferença, que aqui a floresta conseguiu classificar 100% bem as 18 amostras. E uma coisa interessante é que cada árvore é de menor complexidade que a única árvore que vimos antes. Então, aqui já é possível ver uma das vantagens da floresta. Bom, então, qual seria o próximo passo, ou até onde consegui chegar? Eu peguei essa árvore, uma das árvores, a primeira árvore da floresta, continuando o raciocínio do artigo de Biao. Então, coloquei aqui números só para poder gerar essa gráfica aqui da direita. Coloquei os números nos nós, numerei os nós. Então, a primeira camada seriam nós internos, o 0 e o 1. E aqui eu adicionei também o bias de cada neurônio. Isso aqui seria um neurônio. Então, 0 e 1, né? O bias que vai para cada neurônio, para todas as camadas. E aqui, essa primeira variável é o flavonoide, que ingressa ao nó 0, né? Porque aqui essa é a variável que está no nó para fazer a divisão. Entra ao nó 1, e no nó 1 também
tem Color Intensity. Então, no nó 1 entra Color Intensity. E assim, para gerar a segunda camada, que é a camada com mais classes, seria classe 2, perdão, no Noise, no 3, no 4, é a segunda camada escondida. Aí do mesmo jeito, hay que seguir a sequência de nós que intervienen, então aí seriam as conexões ou vallas. E daí eu penso que poderia ser utilizado o mesmo critério, né, de adicionar um nó de saída e treinar a rede para classificar cada uma delas com um número. E aqui, por exemplo, na função de ativação linear, tipo relu ou alguma delas. Então, essa parte, esse treinamento não consegui fazer, mas agora vamos apresentar no Jupyter como seria o indivíduo para treinar a rede com qualquer algoritmo populacional que vimos durante o curso. Aqui, para treinar essa rede, por exemplo, a função de fit, né, seria o R quadrático médio, né, das classificações, e o indivíduo para qualquer método populacional. Por exemplo, vamos falar se falamos de algoritmos genéticos, aqui cada desses pesos seria um gen e o indivíduo seria um vetor que tem cada desses pesos como elementos, como gen. E essa seria a forma de treinar cada rede neural e a estrutura de cada rede neural e que variável tem de entrada seria pegada pela floresta, por cada árvore da floresta. Então, esse foi meu trabalho para a finalização dessa disciplina. Como conclusões, foi possível observar e comprovar que o uso da árvore de decisão e sua versão melhorada, que seriam mais florestas, atingem muito bons resultados de classificação. No caso foi de classificação, porque era para classificar os 3 vinhos. Outra característica interessante das árvores, e portanto das florestas, é a capacidade de lidar com problemas de dimensionalidade elevada de uma forma muito fácil, muito eficiente. Para a criação das árvores, há vários algoritmos, dependendo do tipo de tarefa necessária, ou seja, tipo de tarefa seria classificação ou regressão. Como também existem várias métricas dependendo da tarefa, justamente. Essas métricas entram em jogo no momento de dividir ou não. Bom, agora no notebook vou vou mostrar a parte da importância das variáveis, que é algo que achei muito bacana. E a coisa mais importante do trabalho é que, o mais interessante seria que é possível representar uma árvore de decisão como se fosse uma rede neural e a floresta completa como se fosse um conjunto de pequenas redes neurais, como essa que mostrei. Que essa que mostrei era apenas uma, né? Apenas árvore da floresta. Bom, e que cada rede neural, a topologia e a forma ou a variável que vai ser de entrada é pegada da floresta. Bom, então, muito obrigado até aqui. Vou passar para o Jupyter, então. O dataset que utilizei, então, foi esse aqui, como mencionei,
Loadwine é a função desse kit. Ele tem 3 classes, tem 178 amostras em total, tem uma dimensionalidade de 13 variáveis de entrada, um espaço de 13. E aqui é possível ver quantas amostras de cada classe você tem. Bom, então aqui esse é o Jupyter que vou adicionar à entrega do trabalho. Aqui coloquei esse semente para conseguir repetibilidade. Então eu rodei aqui o notebook e consegui uns resultados. Qualquer de vocês que pretenda ou queira rodar o notebook vai conseguir os mesmos resultados. Então para isso seria esse semente aqui. Tá, então primeiro carregamos o dataset nessa variável. Já é possível pegar o dataset como um framework, como um data frame de pandas, perdão. Continuando o que tínhamos visto nas aulas, aqui coloquei a descrição, aqui você consegue ver as variáveis, que variáveis são nomes das variáveis. Tem álcool, tem magnésio, tem color, sim? As classes, aqui simplesmente é classe 0, 1 e 2. Uma informação estatística, máximo, mínimo de cada eixo, de cada variável. Igualzinho ao dataset